vocês são? Como é que vocês me conhecem? A gente mora em João Pessoa, capital aqui da Paraíba. Gente, eu conheci João Pessoa em outubro do ano passado. Tô louca pra voltar. A gente já está casado há 6 anos, né? Nós tivemos nossa filha Maria quase meio que em cima da pandemia. Depois de 1 ano e 2 ou 3 meses, Carliane engravidou de novo e a gente teve o João Pedro, né? A nossa rotina é uma rotina comum, como de qualquer casal assim do Brasil, né? Ambos trabalham, não trabalhamos home office, trabalhamos nas empresas. Então o nosso contato com os dois, ele não é tão grande como a gente gostaria, né? Tem uma pessoa que fica com eles e Maria está na escola, né? Começou esse semestre na escola. E aí o contato que a gente teve com você foi nesses Instagram de meu Deus, a gente conversando com nossa cunhada e a gente sabe que o celular ouve tudo. E aí a gente recebeu da nossa cunhada, né? Ela encaminhou para nós um post patrocinado aí. Eu queria entender como é que tava a Maria, qual que era. Vocês assistiram aquela aula que eu falo da mamãe se sentir culpada, né? Isso acontecia isso com Ah, vocês? Eu queria saber o sentimento de vocês. Como é que é? ah, quando eu assisti essa aula, só fazia chorar. Porque eu me sentia culpada. Eu me via naquelas aulas que você falou. E só de falar, eu me emociono. Porque hoje eu não me sinto mais culpada. Tirei essa carga de mim. Então E abraça ela aí, por mim aí. Abraça ela. Fala de novo, é porque isso. Agora ficou melhor. Fala como é que você se sentia. meu Deus do céu, essa mulher tá falando tudo que eu sou, que eu tô sentindo, tô vivendo. Não, é impossível, André. Eu tenho que fazer esse curso. E aí eles vão fazer. Foi libertador para mim, principalmente nesse sentido, porque a culpa, eu me culpava em tudo. Pela carga que eu trabalho, né? E aí eu me sentia culpada por ter engravidado novamente, e aí eu sentia que isso estava atrapalhando, de fato, o desenvolvimento de Maria Rita, porque eu me culpava muito. Eu já tinha até ido com meu esposo na fono, e outra fono, e eu conversando com ela falou sobre isso, só que eu não, sinceramente, não dei cartaz. Até você falar de novo, eu disse, não, peraí, tem alguma coisa errada. Se é a segunda pessoa que está dizendo isso, então realmente eu preciso me curar para poder dar continuidade ao processo do desenvolvimento da minha filha. Assim, se eu puder complementar, eu acho que isso foi um divisor de águas, porque o curso em si ele é voltado para a mãe, o curso orienta a mamãe, até falei Eu recebi o para a seu doutora. recado. Tá. A próxima edição vai ser Orienta Papais. Porque eu incentivo, já deixei bem claro na outra reunião também que eu faço assim, muito gosto do curso mesmo, incentivo que os pais participem, né? Sejam eles pais casados ou até mesmo pode acontecer de pais divorciados também, que em Exato. certo Nós momento vai temos ter um contato, casos. Nós né? temos casos de Então, pais divorciados. então, apesar do objeto do curso ser as crianças, o produto do curso são os pais. Então, a gente precisa aprender como a gente vai fazer. E quando a gente se depara com o curso, a gente vê que muita coisa a gente não fazia e o que a gente fazia, fazia errado. Entendeu? Exatamente. Eu acho que aí que é o divisor de águas do curso, para mim, assim, né? Você sabe que quando eu conto, né, da minha história, eu fico preocupada, ah, eu tô falando muito de mim e tal. Mas aí quando ela fala assim, eu vejo como. Porque todas nós, mães, carregamos culpas. De Demais. tudo. De tudo. Criança ficou com febre, você acha que a culpa é sua. Criança não comeu, você fala, ah, porque acho que a minha comida não. Tudo a gente acha que é culpa. E isso realmente atrapalha a, e aí a gente tem que mudar a mentalidade da mãe, mudar a mãe se aceitar. Que nem, a gente trabalha, não tem como. Então eu vou ter que aceitar essa situação e trabalhar com o que eu posso, né? Como é que era a fala dela? Ela entendia tudo, como é que era? Ela estava perto dos 2 anos, como que estava? Porque foi daqui a 2 meses atrás, né? Ela deu sinais de que falar e tudo mais. E aí, quando eu engravidei, que veio o João Pedro, eu senti meio que ela regrediu.
ela não evoluiu. Ela falava mamãe, papá, vovó, vovô, Au, titia, au. au, au. Ela Isso emitia esses sons. com menos de um ano. É. Aí depois de 1 ano e 3 meses que o João Pedro nasceu, ela parou. E aí a gente viu que também tinha muito da gente de não estimular a criança, de não E a tela. estimular a Maria. E aí veio o problema da tela e outros fatores que era fundamental. E aí foi quando eu liguei a chavezinha e eu fiz, não, tem alguma coisa errada, eu preciso investigar. Foi até que eu conversava muito com meu esposo, que podia ser investigar autismo, ou um TDAH, alguma outra coisa. E aí ele dizia, não, acho que ela não está com nenhum problema, essa questão da fala é normal, atrasar mesmo. E aí eu sempre batia na tela, não é, não é, não é. E aí a gente encontrou a fono da gente, que ela é maravilhosa também, e ela começou a atender Maria Rita e a gente viu um pouquinho de desenvolvimento, porque ela só tinha um atendimento semanal. por semana. E aí foi quando a gente conheceu você, né? E a gente decidiu fazer o curso e depois disso a gente já viu muita evolução. Ela começa a falar, ela não forma as frases completas, mas ela tenta. Ela fala a bola, o gol, a titia, não quero, e algumas outras coisas que ela Já hoje forma pequenas interage. frases já, né? Exato. Eu queria te perguntar assim, o que que fez você decidir entrar no programa? Você não chegou a desconfiar, né? Principalmente o homem, geralmente fala, ai, amor, essas coisas de internet, né? Porque existe tanta coisa aí na internet mesmo, a gente sabe, né? Sim. Eu queria entender assim, o que que fez você dar um voto de confiança? Então, doutora, assim, eu acho que principalmente o fato de eu também trabalhar muito com o digital, isso já é meio superado para mim, que eu acho que não há como a gente ter uma capilaridade maior do que estar no ambiente da internet, né? Isso aí é rede social, sites, coisas congêneres, né? É, e aí, assim, eu sou muito ligado em tecnologia, então isso para mim não foi um dificultador, né, nesse sentido. Quando é óbvio que a gente faz alguma validação antes, a gente olhou o seu perfil, a gente olhou comentários, a gente viu depoimentos das pessoas, e de certa forma isso só fez aumentar a nossa confiança em fazer a experimentação dos 3 dias e depois fazer posteriormente a aquisição das aulas, né? E foi o que eu comentei, né, com a doutora Daniela, esqueci o sobrenome Isso, dela. Daniela Ruiz. Isso mesmo, Daniela Daniela. Ruiz, eu ia falar Reis, perdão, a doutora aí, Ruiz, acho que ela vai ver isso. depois. Imagina, Muito, imagina. muito simpática, inclusive, muito solícita. Então, aí depois a gente fez a aquisição do curso e na medida que a gente foi olhando, né, e fazendo as atividades, eu fui participando um pouco depois também, porque eu achava que era alguma coisa muito voltada para o público feminino. Só que minha esposa disse: não, ó, dá uma olhada nas aulas, né? Assim, tem muita coisa que você pode participar. E aí, assim, no meu caso, eu sou músico da igreja há muitos anos. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha vida foi a tocar violão e cantar. E aí eu vi que tinha muita coisa que assim, eu disse, caramba, eu tenho um violão em casa, eu tenho contrabaixo, caixa de som, tem muita coisa aqui, muito instrumento que eu posso utilizar, e os instrumentos que você fala na aula também, tudo que emite som, que faz barulho, que reverbera sons, né? E aí eu disse, vou utilizar isso. E tanto é que eu já estou fazendo isso com o João Pedro, que é o mais novo. A Maria Rita, ela foi o motivo da gente procurar vocês, obviamente, só que a gente tem 2 filhos. No meio nesse inteirinho nasceu o João Pedro. E o João Pedro, ele já é extremamente musical. Assim, eu toco músicas para ele assim bem simples, ele é muito atento, ele corresponde já com Porque alguns comandos. você está estimulando. Isso. É isso que a gente na época não fez com Maria. E eu acho que a rotina ela pode ser pode agregar ou pode complicar a vida do casal, né, nesse processo de estímulo da fala da criança. A nossa rotina é aquela rotina normal, 8 horas de trabalho por dia. A gente tem pouco contato com as crianças de fato. A gente
3 a 4 horas ali no máximo, e a gente achava que era só botar a criança na frente da televisão que ia resolver todos os nossos problemas, que de fato não era verdade. E a gente viu que a gente, infelizmente, por falta de conhecimento, obviamente, só atrapalhou um pouco, né, Maria. E eu achei, eu sou uma pessoa assim muito determinada em algumas coisas, e eu gosto de ver as coisas acontecerem, né? Eu faço alguns paralelos bem interessantes, doutora. Quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu queria tocar algumas notas, testando, aí não saiu o som de jeito nenhum. Mas eu insistia porque eu sabia que o meu professor estava dizendo que uma hora ia sair. E uma das coisas muito gratificantes que aconteceu aqui, há 2 semanas, teve um aniversário da família, e lógico que o pessoal bota música de criança ali, né? Era o aniversário de criança, e botaram músicas de criança para as crianças ficarem lá. E aí Maria Rita começou a interagir com as outras crianças e fazer coreografia. O jacaré foi passear na lagoa fazendo jacaré, beber tubarão e fazendo todos os passos, cabeça, ombro, joelho e pé. Foi uma coisa assim, eu olhei para minha esposa assim, eu sei que ela não chorou na hora, mas por dentro ela estava radiante de alegria, porque fazia muito sentido com a aula que a gente estava assistindo, sobre acho que ação e reação, alguma coisa nesse sentido. Não sei se esse é o tema da aula, mas fala muito sobre isso. Acho que é tempo de resposta, alguma coisa nesse Isso. sentido. Pronto. Uhum. E aí eu percebi que Maria, ela começou a se familiarizar com algumas músicas. E aí a gente começou a trabalhar. Tem até uma música do Três Palavrinhas, né? Se Jesus é teu amigo, bata a palma. Ela não fazia, ela exatamente. E a gente só espera, né? Inclusive eu tenho um vídeo, eu vou te mandar depois, Eu é, quero ver. exa- exatamente dessa música. E aí, como eu percebi que a gente falava, Maria, fala tchau. Até ela não falou aqui agora, né? Que ela tá querendo tomar o leite dela lá. Fala tchau. Aí eu disse, eu vou começar a tentar puxar algumas palavras. Aí comecei a complementar coisas que não tem na música. Se Jesus é seu amigo, dá um beijo. Aí ela veio. Isso. Então, assim, eu sei, essa foi uma aula que, assim, eu não faço nenhuma questão de ser o objeto de estudo aí dessa aula, porque ela marcou muito, porque foi exatamente na época, assim, casou de acontecer. É óbvio que, anteriormente, todas as aulas foram, assim, sumariamente importantes também, né, principalmente para toda a família, questão da intoxicação digital, a questão dos limites, animais. Eu tô finalizando ainda, não assisti todas as aulas, mas como músico, bom músico que eu sou, a gente, quando aprende a tocar uma música, a gente quer tocar a música 50 vezes. Então, tô Isso. aqui, tô aqui Repetindo. tentando, tô tentando auxiliar ao máximo aí minha esposa e sendo o mais partícipe possível nesse processo aí de Maria Rita e, por conseguinte, aí o João Pedro. Que demais! Até antes de terminar as aulas, você está vendo vários resultados. Você me falou aqui, Sim, interação maior com outras crianças, imitação, né? Quando você falou assim, aquela aula lá de completar, essa é uma habilidade comunicativa, que é uma forma de estimular que você não sabia. A partir do momento que você sabe, né? Conhecimento é poder. Ninguém tira isso de você, né? tá. E é uma coisa legal que, poxa vida, né? Quer dizer que comprou o curso, vai valer para os dois filhos. Pois é. Eu Foi fico dois coelhos muito, com a cajadada só. fico muito feliz, é muito comum isso, quando também tem gêmeos, às vezes que compram, né? Que entram no programa, às vezes os gêmeos entram no programa, e a gente fica muito feliz. E às vezes até futuramente, às vezes a família vai ter outro bebê. Eu tenho vários pais que acontecem isso, né? Depois nasce outro bebê. O seu já nasceu, e aí você já tá fazendo a estimulação de forma correta. Isso é. Fala pra mim, não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço. É incrível mesmo, assim, chega a ser emocionante a gente ver o resultado. E eu acho que uma das coisas que foi libertador foi, acho que foi a primeira aula mesmo, que a gente, de fato, foi ali que a gente se perdoou, entre aspas. Que realmente a gente ficava muito, até constrangido, às vezes, em famílias e amigos, o pessoal dizia, essa menina não fala, é isso, é aquilo, né? Enfim, a gente tentava fazer qualquer estimulação nela e não tinha nenhum resultado, de fato. Assim, a gente ficava se perguntando, nossa, ela deve ter alguma coisa, a gente ficava com aquilo na cabeça, encucado, pensando o tempo todo. E vendo ela, por exemplo, chegar na geladeira, abrir a geladeira, apontar para a garrafa de água, ficar falando água, 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 tentando falar, né? E aí, água é Maria, e ela, né? Enfim, vendo que está tendo uma evolução,
E assim, sem pressa também, no time certo, esperando, com paciência, com parcimônia ali, fazendo, repetindo e estimulando o tempo todo, a gente está vendo realmente o resultado, assim. Eu estou muito feliz, estou muito feliz. Em poucas palavras, seria isso aí mesmo. Que bom, né? É a sensação de quando a gente aprende a estimular, né? E eu digo que a estimulação de fala correta, ela traz tantos outros benefícios que não é só a fala. Sim. Você mesmo acabou de falar, né? Então, assim, não é só falar, é se socializar com um amiguinho na festa, né? É imitar, é curtir o momento. Às vezes é muito ser mais carinhoso, carinhoso. É o poder de pedir, eu quero a bola, eu quero o suco, né? A fala é poder. E isso realmente é maravilhoso. Tanto eu como minha esposa, eu acho que mais eu tô voltando a estudar inglês aqui, né? E eu fico pensando na sensação que ela deve sentir quando ela tá falando e ela é atendida, assim, como se, poxa, estão me entendendo. A gente tá assistindo uma série aqui, uma palavra, outra, uma frase e outra, minha esposa até indiretamente diz, não, ele falou isso aqui, né? Isso aqui, né? Essa frase ele tá Exatamente, falando porque isso dá o aqui. Eu acho que significado. isso, ela tá trazendo o significado, né, para a fala dela. Eu fico pensando assim Isso. nela, né, na cabecinha dela, como é que funciona essa parte cognitiva. Eu fico, caramba, eu acho que até os hormônios dela mexem ali, a satisfação que ela deve sentir, né, naquele Exatamente. momento. Exatamente. E ser compreendido é o que o ser humano mais quer. Não Isso. é? É horrível quando você fala. Às vezes quantas discussões ou coisas acontecem e fala, poxa, você não tá me entendendo? Tem alguma coisa, algum episódio engraçado ou que foi difícil pra vocês, que vocês queiram me compartilhar? Teve alguma situação? Pode ser assim uma coisa que marcou, gostou. Você falou agora do aniversário, mas das aulas, teve alguma dificuldade? Acho que a metodologia que você usa é de fácil absorção, assim. Qualquer pessoa que tem uma criança, ela consegue aplicar, independente do grau de instrução dessa pessoa, né? Ela abrange todos os públicos, inclusive se é pai, se é tio, se é avô, avó que mora com a criança, né? Mas, assim, independente da metodologia, eu acho que o importante mesmo foi o começo. São dois momentos importantes. Eu acho que o começo da gente desconstruir algumas coisas que nós mesmos construímos, né? Ao ver Maria, né? Especificamente, ao ver algumas dificuldades dela, Uhum. é bom deixar claro que está tudo em andamento, né? Então, assim, a nossa filha, ela É. acabou de fazer 2 anos. Então, ela está sendo objeto do curso ali das sessões de fono, né? Então, a gente procurou a fono, em primeiro lugar, por causa da comunicação e por causa de algumas características que a gente viu em Maria, algumas estereotipias, alguns comportamentos atípicos que fez com que a gente conjecturasse alguma coisa, autismo, Pensando no algum autismo. pensando, né? Não com certeza, mas pensando. E aí começou, o primeiro erro da gente foi no Dr. Google, né? Depois eu vi que você condena completamente, não porque o Google é ruim, é uma fonte de Isso, você informação. entende? Não é que eu condeno, né? O que eu condeno é achar que o Google dá o diagnóstico. Isso eu Sim, condeno. Mas o sim. Google é uma Vai, ferramenta de busca. claro, O que vocês me acharam, muita gente. Então é uma faca de dois gumes. A gente não vive sem sim, o Google. perfeito. O que eu E aí a condeno é gente a neura. Eu condeno a neura, né? isso, perfeito. Não a ferramenta, né? Mas a Isso. motivação ou Porque outras não tem coisas como do a gente tipo. não usar uma ferramenta de busca hoje em dia, não tem como. Mas Possível. aquilo se tornar o seu guia, entendeu? É isso que eu. Não é condenar, eu oriento, né? É. E aí, assim, a gente, quando Maria começou na Fono, ela também estava iniciando no berçário dela, né? E a gente sentiu uma pequena evolução, não muito grande, uma pequena evolução, justamente acho que pelo fato da periodicidade ser baixa, assim, uma vez na semana, né? Ela ir na Fono. Mas mantivemos uma vez na semana, né? Religiosamente a gente estava ali participando, tanto eu, o Carliane, ou nós dois, um dos dois, com Maria, né? E aí a gente fez aí alguns meses, né, de sessão.
houve uma pequena evolução, mas a fono pediu alguns exames e pediu uma consulta no neuro, né? E aí a gente marcou, né, e tudo mais. Mas, assim, quando a gente iniciou o curso e a gente começou a fazer algumas aplicações da metodologia sua, a gente começou a sentir pequenas evoluções diariamente, né? Alguns aspectos dela, e eu acho que o principal até o momento, como eu te falei, a gente é fruto do trabalho, a gente está aqui, está verdinho ainda, então a gente ainda está aprendendo também, né? A gente não é um produto acabado, a gente sente algumas pequenas evoluções, e nas últimas 2 ou 3 semanas a gente sentiu um salto de desenvolvimento, de fato, né? Principalmente no tempo de resposta, e ela está tentando formar algumas frases com artigo, uma palavra ali, a bola, a água, a mamã, o papá. E a gente vê ela conversando, às vezes, sozinha com a boneca, ou ela está cantando uma música no idioma dela, que no caso é nosso idioma, né? Aê, porque não é o. Eu já tava me Ela, fazendo assim, né? ela me deu um cutucão aqui agora, Não, para quem não mas sabe, assim, né? Vamos explicar aí para quem não sabe, né? é o Que eu, neném, no que é o meu nosso método, idioma, eu né? condeno essa história. Ai, tá E falando na língua dele, tá falando bebenês, tá falando, sei lá o que as pessoas nenês, inventam. Hã? nenês. Menês, nenenês, língua dos bebês, língua do. Ai, é cada coisa que. Mas e aí? O E que, a que você gente estudou aprendeu? isso. O que, que vocês entendem com isso? Então, que não existe o nenenês nem o nenês, né? E existe a nossa língua mãe. Isso, a nossa língua nativa, a língua materna, né? Tem até casos que existe bilinguismo, que o pai é de uma nacionalidade, a mãe é de outra. Ok, mas existe a língua que estamos falando, né? Então, Perfeito. essa criança está tentando se expressar. Vocês entenderam? Se eu acho que ele está falando outra língua, o que, que eu faço? O que eu faço? Eu me afasto. Sim, perfeito. Se eu acho que ele está falando outra língua, Não então ele busca o não. contato, né? Isso, eu me afasto. Se eu não entendo a outra. E é geralmente o que os pais falam. Eu não entendo o que ele fala. Parece uma outra língua. E aí, com as técnicas que vocês vão aprendendo no programa, as habilidades comunicativas. Porque conta um pouquinho do programa, né? Porque às vezes as pessoas acham que, vai lá assistir uma aulinha. O que vocês entendem do programa do meu método? Fala aí. Tá, eu entendo que é um trabalho, porque assim, as pessoas querem ver a criança falando 200, 5.000 palavras, e assim, até é natural que todo pai queira isso. Uhum. Mas a gente entende, principalmente foi a minha percepção, acho que a de Carliane também, que existe um trabalho anterior à fala, inclusive, que é o trabalho dos pais, mas aí falando da criança, é a criança interagir com os pais em alguns aspectos de repetição, de brincadeiras. É a criança aprender a pedir até sem falar. Maria, ela já sabe fazer. Eu já sei quando ela quer tomar Danone. Ela pega na minha mão, aponta para a geladeira. Ela só não abre a geladeira ainda. Até tentou abrir outro dia, né? Porque é muito forte. Mas quando eu abro a geladeira, ela já pega o Danone, senta no sofá e fica apontando para a gaveta para eu pegar a colher. Então, isso na minha concepção, isso já é uma espécie de comunicação. Eu Isso acho que é isso foi o uma mais comunicação, né? Só perfeito. que você tem que agir porque ela está se comunicando. Mas a gente quer que ela também Fale. Isso, verbalize. E aí que isso, vem o que isso, vocês estão aprendendo. isso. Exato. Perfeito. Só voltando um pouquinho sobre a fono, a gente precisou de um laudo só para levar para a pediatra dela, sobre como ela estava evoluindo na visão da fono. A gente ainda não tinha lhe conhecido, não tinha feito seu curso, e aí, quando eu peguei o laudo, eu fiquei mais triste ainda, porque no laudo ela dizia que Maria Rita ainda não fazia imitações, ela não Pouco tinha o contato. contato social, visual, ela se afastava dela se outra Pouco pessoa interesse. que não tinha contato com ela, não fosse do conhecimento dela, Maria Rita se afastava. E aí, depois disso, eu não peguei mais nenhum laudo porque ela não retornou à pediatra dela. E aí foi quando, nesse meio tempo, a gente
te conheceu, e aí a gente começou a colocar em prática muita coisa do que a gente Não via fazia. na aula e não fazia. É muito lógico as coisas que você nos fala, mas quando a gente está aqui do outro lado, a gente faz, meu Deus, é tão simples e a gente não fazia isso. E aí a gente agora deu uma parada na Fono porque ela precisou se afastar por motivo de saúde, e nesse meio tempo, Maria Rita teve uma evolução muito grande. E aí a gente enviou até um vídeo de Maria Rita essa semana para a Fono dela, e ela disse, meu Deus, Maria Rita tá outra pessoa. Ela tá fazendo contato visual, ela tá fazendo formação de E a Fono frase, sabe do meu curso, sabe disso. ela me Não, ainda conhece ou não não? do curso. Não Não, conheceu. deve conhecer, mas vai saber. A gente ainda não sentou, porque ela quer sentar com a gente assim que ela voltar do momento de afastamento dela. Aí, quando ela sentar, a gente vai conversar com ela, que a gente está fazendo esse curso, que realmente está sendo fundamental para a gente e, para mim, principalmente, está sendo libertador. Porque, a princípio, né, como eu disse, eu me sentia muito culpada, eu me culpava de tudo. E agora, porque eu estou muito feliz, meu Deus, depois que eu tirei a carga de mim e eu consegui trabalhar com Maria Rita, eu estou vendo a evolução dela e cada bobagem assim, às vezes é uma bobagem que ela faz, eu fico radiante, eu faço, meu Deus, Não é valeu bobagem. cada centavo. Meu Deus, olha, doutora Renata, ela disse isso, isso e isso. A gente tem que colocar em prática. Aí, autonomias que a gente não dava. Até na questão da alimentação, que tem a aula da alimentação. Eu Tem. simplesmente eu deixava, eu queria ofertar a comida a ela, não deixava ela se comer e pegar. Eu que atrapalhava, eu fazia, meu Deus, eu atrapalhei boa parte do desenvolvimento da minha filha, porque eu não deixava ela escolher, eu não deixava ela ter autonomia, que ela Não era é uma criança atrapalhar, humana. é proteger tanto, Exato, né? Que exato, literalmente dá na boca. exatamente. E aí, ela hoje foi das vezes que ela fez também. Eu tentando dar alimentação a ela, ela se irritou e falou, não. E pegou a colher e sozinha quis comer. Eu fiz, meu Deus, a aula, às vezes parece dar um branco assim em mim. Aí eu Você vê lembro na que. mesma hora. E é uma Meu Deus, a aula. aula. Pode falar. Desculpa. É fundamental a autonomia, assim, que na aula de autonomia que você fala que eu fico pensando, meu Deus, eu estou criando uma filha, mas eu ainda acho que ela é uma bebê. Mas não, ela não é mais uma bebê, ela está na fase do desenvolvimento e acaba que a minha super proteção às vezes, de fato, atrapalha. E aí você fala sobre isso também. Eu acho assim, não é um curso só de ensinar o comportamento dos pais, do desenvolvimento, da fala. É muito mais. Você parece mais uma psicóloga e tudo mais. Também, né? Também. Também. Porque eu fico pensando, meu Deus, a doutora Renata, ela disse que isso, e eu preciso colocar em prática. Um outro aspecto da evolução dela também, que eu acho que vai de encontro com o que você está falando aí, eu era o responsável por colocar ela para dormir também. Por causa do João Pedro, eu tinha que colocar a Maria para dormir, né? Carlene não conseguia botar com o barrigão. E aí eu botava no braço, dava o leite, aquela coisa. Só que de uns tempos para cá, ela começou a fazer umas associações da cama ser o lugar de dormir, não meu braço mais. E ela ficava querendo ir para a cama, e eu achava que ela queria ir para a cama para pular, mas ela queria pegar o leite e deitar. Então, algumas coisas realmente a gente, na maior das boas intenções, a gente de fato atrasa a criança se a gente não se atentar. Tanto é que agora ela está no berço dela e está tomando leite, eu acho que já deve estar dormindo. A gente está só olhando pela câmera aqui do monitor. E de fato, assim, são pequenas coisas que a gente não percebe no dia a dia, porque a gente, enfim, não foi atrás e agora a gente está tendo contato, e eu acho que acontece com quase todo mundo que não tem conhecimento,
que são pequenas coisas que a criança ela quer ter autonomia, falando especificamente da autonomia, e às vezes a gente trava pela superproteção, e é uma barreira que está ali dificultando, ao invés da gente dar aquele empurrão para a criança ir fazer, né? Isso, é isso que eu ia comentar nesse momento, assim, quem não conhece o programa Orienta a Mamãe, né, que não é um curso, as pessoas acham que é um curso, é muito mais do que isso, porque nós temos aulas gravadas, temos encontros ao vivo, nós temos aulas gravadas, temos encontros, na verdade, ao vivo, temos o suporte diário por uma fonoaudióloga e uma psicanalista. Então, A isso mentoria, né? é uma mentoria, Inclusive, depois as pessoas não vão ter dessa forma, né? Porque, na verdade, são dois serviços diferentes, né? Então, as pessoas têm que aproveitar agora, porque vai mudar isso. Já estão pedindo. Tem gente que quer mais dessa mentoria. Enfim, as pessoas precisam entender, né? Que, perdão. O programa Orienta a Mamãe, né? O método que eu criei, ele mostra que não é só eu querer fazer a criança falar. Então, é como se fosse uma mágica, né? Então, faz o exercício, essa criança fala. Não. É todo um conjunto de posicionamento familiar. Vocês acabaram de mencionar, né? Tratar a criança como um bebê, essa criança será um bebê. Bebê não fala, bebê resmunga, bebê aponta. Então, a criança precisa evoluir. E para isso, precisamos trabalhar algumas habilidades e comportamentos familiares. Então, vocês acabaram de falar aqui algumas habilidades, né, comunicativas. O contato visual é uma habilidade comunicativa. Esperar o tempo da resposta da fala da criança é uma outra habilidade comunicativa. Mas e a autonomia? Autonomia não é uma habilidade comunicativa, mas autonomia é um comportamento comunicativo. Olha que louco, gente. Porque eu me alimentar sozinho, eu estou comunicando ao mundo, né? Eu quero comer isso, eu não quero comer isso. Ah, eu quero isso, eu quero a bolacha, eu quero o suco, eu quero sorvete. É poder. Olha que interessante, é um comportamento comunicativo, não é? Então, os limites, nós temos a aula dos limites, porque a fala é um limite. Eu não posso dizer abre a porta, eu tenho que falar abre a porta. Então, olha como é interessante que vai orientando essa família, né? O programa é Orienta a Mamãe porque 90% são mães, mas tem sim muitos pais, como o André aqui. Nós temos vários papais, né, que nos apoiam, que estimulam seus filhos, tudo. Mas é um programa que envolve a família toda para melhorar habilidades comunicativas e comportamentos comunicativos, né? Vocês lembram dos assuntos das aulas, o que chamou a atenção de vocês? Assim, alguns, o que vocês lembram? Ele falou da aula de música, de como usar música, animais. Ele é igual a você, bem musical. Então, quando você dizia assim, eu sou muito musical, ele dizia, eu gosto demais dessa doutora, porque eu super me identifico com ela nessa questão de musical. Se vai abrir uma porta de uma geladeira, ele quer abrir a geladeira, vai, e por aí vai. Vai abrir. É isso aí. Eu inventava música para as minhas filhas. Eu invento todo dia. Isso, tem hora que eu até esqueço que eu inventei, né? Eu invento para os meus pacientes. Tem uma paciente que ela não queria deixar pentear o cabelo, né? E aí eu inventei, porque para uma criança a música precisa ser bem simples e repetitiva, né? Por isso que é muito maravilhoso o mundo da estimulação, é democrático, é para todo mundo, é para quem canta, para quem não canta, é para quem gosta de falar, quem não gosta de falar. A estimulação, ela trabalha esse universo do que é conversar um com o outro, né? Que traz a linguagem como poder. É muito poderoso eu falar. Perfeito. Teve uma aula que você também falava assim, tudo que vocês vão fazer é bom comunicar.
conversar com a criança. E isso era uma coisa que a gente não fazia. A gente simplesmente pegava a Maria Rita, arrumava, pronto, vai passear. A gente arrumava a Maria Rita, botava ela na cadeirinha do carro e ia para o lugar. E eu e ele conversava normalmente e esquecia dela. Isso. E é como se ela tivesse ali só de enfeite. Depois dessa aula, aí a gente tudo que vai fazer, vai dizer, Maria Rita, a gente vai tomar banho, no banho a gente conversa, brinca, joga água, vamos jogar água, aí joga água, a gente vai agora passear, vamos passear, e o caminho todinho a gente conversa com ela agora, se comunica com ela, tem hora que ela diz não, e balança a cabeça, não, porque não quer mais conversar. E assim, acho que a gente começou a usar o ambiente a nosso favor, acho importante também. Porque aqui em João Pessoa, não sei se você chegou a ver, mas aqui a gente sai de um prédio e entra quase que num bairro que só tem fazenda. Aí você vê vaca, cavalo, cabra, sapo, tudo. Macaco. Olha, Maria, um macaco, Maria. E quando ela fala macaco, ela já bota a mão aqui e começa a imitar. Então, assim, é como o Carlene está falando aqui. Agora, eu vejo assim qualquer situação como uma oportunidade de tentar uma comunicação objetiva ou um estímulo objetivo com ela. Né? Eu falei dos animais, mas tem muita coisa. É moto, carro. Como é que o carro faz, Maria? Enfim, todo o ambiente que a gente tá usando assim como armas, né, no bom sentido, ao nosso favor para poder fazer essa estimulação. E eu acho que foi isso que deu start assim na cabecinha dela também, que ela é partícipe ali daquele momento, ela não tá aquém como era antes, né? Ela tá interagindo, ela é o centro ali daquela conversa. Então, no final das contas, ela é importante estar ali correspondendo, né? Acho que foi isso, assim, em resumo também. Tem uma aula de limites que, assim, como a gente tinha essa questão de dizer assim, não, ela não está falando, então a gente evita brigar, fazer alguma coisa. Só que ela também está na fase da birra dela. E aí, às vezes, ela fazia a birra dela, eu ficava parada assim, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Não, Maria Rita, não pode, meu amor, não pode fazer isso. Aí foi quando eu vi a aula, eu fiz, eu tô fazendo isso errado também. Não pode, Maria Rita, falar com um tom mais bravo, não alto. Não, o tom baixo, né? Não bravo, mas um tom firme, né? O tom firme. Isso, no tom firme. E aí ela já entende quando eu tô mais firme. Não, a gente não grita, a gente não briga assim. A gente simplesmente olha para ela e fala bem firme e ela já entende, baixa a cabeça e fica querendo chorar. Então. Se sou eu que brigo com ela, ela corre para o papai. Se é o papai que briga com ela desse jeito firme, ela corre para a mamãe e fica papai. Contando o que foi que o papai fez. Foi, exatamente. E assim, olha que poder, gente. Olha o poder que é de saber fazer um estímulo. E isso é usar a voz. Você soube usar a voz na entonação correta. Tanto que eu tenho uma aula lá, né? A aula 4 é só sobre entonação de voz. Então, isso é estimular uma criança. E não é só da criança obedecer, é de estimular sons graves, agudos. Essa estimulação auditiva ajuda na percepção dos sons da fala. Porque eu tenho sons que são mais graves, sons que estão mais agudos, a diferença de faca e vaca, por exemplo. E isso vai dar lá no ditado dela, quando ela for escrever, né? Faca, vaca. Olha a minha boca, é igual, ó. Faca, vaca. O que muda? O som do V é mais grave, ó. Eu faço mais grave. Olha onde vai. A percepção. Então, a estimulação. Veja como que o programa ele é completo. Né? Eu demorei anos para desenvolver esse programa, justamente para pensar em todos os aspectos da estimulação de uma criança. Né? E assim, só complementando a questão dos limites, assim, é possível a gente
A gente convive com pessoas da nossa idade que têm filhos também, né? Amigos em comum, coisas do tipo, que não fizeram o curso ainda, mas vão fazer, que a gente já indicou. Mas tem filhos maiores que a gente olha assim e precisava assistir aula de limite há uns anos atrás, porque a criança não tem limite nenhum. E assim, aqui me marcou muito aquilo que você falou, de uma criança que não tem limite, ela vai ser um adulto que não tem limite. Ela não vai respeitar as leis, ela não vai respeitar as autoridades. E a gente tem uma educação aqui que é cristã, né? A gente tem alguns valores assim que a gente cultiva e respeitar, primeiramente, no nosso caso aqui, a Deus e a todos próximo, mas honrar os pais são coisas assim que a gente não abre mão de forma nenhuma. E Exatamente. Carlinhos, principalmente, que está muito com Maria nessa situação, colocou muito em prática também e ela já entende, ela já sabe onde ela deve ir. Por mais que ela tente, Maria não é para sair da cadeira. Ela vai para um lado, olha para o outro e olha para mim, eu não vai para sair da cadeira. Ela não sai da cadeira, e ela tem uma personalidade forte. Ela vai ser uma mulher determinada, que eu sei, ela vai puxar a mãe nesse aspecto, mas ela vai ser uma pessoa determinada sabendo que ela precisa respeitar alguns limites. Então, isso me Exatamente. marcou, assim. É porque a gente vai falando aqui, as camadas vão surgindo aqui da aula, vai retornando na nossa mente, né? Porque quando a Isso. Carlinha falou, a doutora vai falar, Carlinha, não vou saber o que eu vou falar, porque ainda estou fazendo a aula, vou ficar gaguejando. Mas, assim, conforme a gente vai provocando os temas aqui, realmente vai lembrando, né? Possível a gente não fazer paralelos com a nossa vida, né? Com o nosso cotidiano, de fato. E não é Exatamente. só, não é só um programa assim, porque muita gente pode pensar, é só fala. Não, é um programa completo. É uma mudança de pensamento, é uma É, mudança de mindset é. da família. Exatamente. Exato. Com É estratégias pra práticas, família. né? Porque cada aula Isso, tem muito prático. uma atividade para fazer com a criança. Claro. Por mais corrido que seja o nosso dia, a gente consegue, de fato, colocar tudo em prática. Banho, alimentação, tudo. De fato, É. assim, todos os momentos eles foram ressignificados, de fato, com a questão das aulas. E não é uma aula, é uma mentoria, de fato, e é uma mudança mesmo. Eu falei assim, mindset realmente é uma mudança, porque Sim, muita coisa eu não fazia, de fato. O banho sim. que eu dava em Maria e dava em João era totalmente sem sentido, era um banho. E se torna um evento, se torna um acontecimento diferente. E, no É. nosso caso, uma oportunidade de estimular. Mais uma oportunidade de estimular. Mais, a hora de comer, mais uma oportunidade de estimular. A hora de, Isso, mais né, uma de oportunidade de acordar. estimular. É isso aí. No banho mesmo, a gente nunca levava brinquedos para o banho. E aí você fala na sua mentoria, no programa, que é o momento de estimular. E eu fazia, meu Deus, por que eu nunca pensei nisso? E aí, hoje em dia, a gente leva um brinquedo, até uma bacia, que não é brinquedo, se torna um brinquedo e se torna um momento de estimulação. Eu fui dar banho Exatamente. nela agora, não levei nenhum brinquedo, mas tinha a baciazinha dela, que ela gosta. A bacia dela, ela pega a bacia, joga no água, joga na mamãe. Ela joga água na mamãe. Chapéu, como é o chapéu? Aí bota na cabeça. E são coisas simples, porque às vezes a gente diz, mas eu não tenho tal brinquedo. Como é que eu vou estimular? Não, é como você diz, qualquer coisa, uma garrafa vira um brinquedo, vira um instrumento musical, inclusive. Exatamente. E Tem a aí a aula, né, gente. que a gente faz de um Exato, instrumento musical, tem aula de fazer um brinquedo, montar um brinquedo. exato. E a gente fez. E Que assim, bom. tudo é acessível, porque a flauta que eu acho que a gente comprou aqui por R$ 5, ela pega a flauta, toca e dança. Ela já, assim, ela, se fosse um tempo atrás, ela ia ficar olhando para a flauta e ia soprar do lado contrário da flauta, não do bocal da flauta. Então, assim, assim, enfim, eu É fico uma mudança falta de palavras. fato. Realmente foi uma mudança A nela vontade também. é quando ficar renovando sempre, porque o acompanhamento de fato de vocês é Importante. Pelo grupo de diário. apoio, vocês dizem? E Sim, isso, sim. olha, eu acho que se eu lhe conhecesse antes, Muita muita coisa coisa não já teria tinha acontecido, de mudado. fato. E o que eu falhei, eu digo falhar, assim, não no sentido de me O que culpar eu deixei de mais. fazer, O que né? eu deixei de fazer por falta de orientação com Maria Rita, hoje João Pedro não está tendo.
Então, o João Pedro, que ele tem 9 meses, ele já está entrando no momento de estimulação, seja musical, seja com brinquedo, e a gente pega o brinquedo, faz au au, e ele olha, Já ele é fala muito, papai, já. papai, já fala. E aí a gente estimula muito ele, papá. A gente, Papai. que ele não consegue falar o nome É. papai direito, né? E aí a gente estimula o João Pedro. Então, o curso não, a mentoria não serviu apenas para Maria Rita. A gente ganhou de bom do João Pedro. E João Pedro, a gente está fazendo tudo para que não aconteça nenhuma falha em relação ao que a gente falhou, em deixar Maria Rita muito em televisão, em não saber estimular em Maria. E João Pedro não, ele já está pegando essa versão da gente que já está preparado na estimulação. Que E a legal. gente já vê ele crescendo, ele é muito atento. E aí a gente estimula mais ainda. E tudo que a gente faz com Maria Rita é um espelho para ele. E aí ele acaba fazendo as mesmas coisas, não no mesmo tempo, do mesmo jeito, mas ele já está sendo estimulado constantemente. O tempo todo. O tempo todo. Contato. Pega o violão, começa a fazer um dedilhado, sem nenhuma razão, ele já fica olhando para mim, assim, querendo, pedindo. Quando eu saio, ele chora, eu volto, ele começa a rir. Tá sendo incrível. É como se fosse um remédio que a gente tomou, fez bem, e a gente não precisa tomar de novo, porque a gente já está medicado nesse sentido. Então, o João, obrigado, ele vai ser beneficiado, mas acho que a gente vai continuar, né? Depois que expirar o tempo, aí a gente vai voltar, sem nenhuma dúvida. Isso é muito bom. Para o Orienta Papais. Sim, nós vamos fazer Orienta Família, né? Orienta Família. Na verdade, Orienta todo mundo Família. descobre que depois que entra no Orienta Mamãe, que é Orienta Mamãe, Papai, Vovó, Tio, é Orienta Família, né? Então, eu fico bem Mas feliz. eu tô curioso, eu queria saber, você falou um pouquinho, agora eu vou fazer uma pergunta também. Mas o curso Orienta Mamãe, você pensou muito no caso das mamães solo, ou porque realmente no seu entendimento aí, muito mais do que o nosso, as mães de fato que fazem a estimulação, cientificamente comprovado? Por que ficou Orienta Mamãe? Só por curiosidade mesmo. Não, porque na verdade orienta a família, né? E a mamãe é a rainha do lar. Com todo respeito aos homens, eu acredito também que não é um superior ao outro, não sou feminista, né? Eu acredito no que a Bíblia fala, que a mulher foi feita para andar lado a lado, né? E acredito que o homem é o sacerdote do lar. Sim, eu acredito nisso, eu acho a importância. Tanto que a minha primeira aula é sobre família, né? Então, a primeira aula e o que eu faço? Para trazer o papai, a vovó, todos. Acontece que o maior público que procura é a mamãe. Né? É uma questão cultural, né? Então ficou só por um nome para ser mais curto. O ideal seria Orienta Mamãe e Papai. Né? Seria. Só que assim, mamãe e papai começa a dar até uma outra conotação. Entendeu? É uma questão. Sim. O nome ficou. Porque você sabe, quando a gente vai escolher um nome, até um nome tem que ser um nome que pega, um nome curto. Objetivo. Perfeito. Não, o nome é perfeito. O nome é perfeito mesmo. Eu sinto falta, eu já tive vários papais, você não é o primeiro. Eu sinto falta. Eu já fiz movimento, eu sempre faço, por exemplo, Dia dos Pais, live de atividade para os pais, para as mães. Eu já fiz para os vovós, eu sou muito família, né? Hoje eu sou mãe solo, né? Por coisas que talvez um dia Papai do Céu me explique, né? Porque eu acho que tudo tem um propósito, até nisso. Perfeito. Mas Claro. eu desejo ainda casar novamente, uma série de coisas, porque eu acredito no plano da família, acredito realmente. Então, não é nenhuma questão de exclusão, é sim uma questão de porta de entrada, né? Mas porque o contato da criança é com a mãe, assim, eu entendo mas não, perfeitamente. eu não sei se você já viu uma aula que eu explico, inclusive eu falei isso eu fiz no Dia dos Namorados, eu fiz uma live da importância de como que o pai vê e a importância do pai para fala, porque essa fala, a mãe e o bebê, o bebê nasce, mas para a mãe é como se não tivesse nascido. Ela continua com um cordão umbilical. Até porque a amamentação, por exemplo, ela tá amamentando o João, não é?
Isso. Sim, Então, o corpo da mãe produz o leite que o bebê precisa, nutrientes que o bebê precisa. Existe uma conexão, que chama-se relação simbiótica. Então, existe uma conexão até fora do útero. E permanece, hein? Porque a mãe, às vezes, é adulto e fala, eu senti que eu precisava orar pelo meu filho, vai ver, o filho estava em perigo. Então, existe uma conexão. Não que no pai não exista. Mas você sabia que cada vez que o pai brinca com essa criança, estimula essa criança, por exemplo, a mãe, quando amamenta, ela produz ocitocina, tá? Quando o pai brinca com a criança, dá comida para a criança, o pai também produz ocitocina. perfeito. Existem, procurem na Netflix, tem um negócio sobre bebês, como estimula os bebês, e lá explica sobre isso. O amor de mãe, o amor de pai também é semelhante ao amor de mãe. Quando esse pai realmente faz a função de pai, não criticando os outros pais, né? Mas existe pais, por exemplo, que eles são apenas provedores, mas eu não estou criticando, porque tem pais que eles entendem que a função dele é essa, Sim. entendeu? Não, mas E é é a a realidade. realidade E a desse É a função povo. da realidade. mãe, a função da mãe é cuidar, e a função do pai é prover. Agora, existem muitos casais que se dividem muito bem e entendem. Agora, olha a importância da função masculina. Então, essa mãe, ela tá grudada no bebê. Se você deixar uma mãe assim, muitos divórcios acontecem após o nascimento do primeiro filho. Porque essa mãe com esse bebê, ela não precisa de mais nada, ela não precisa de homem. Olha só. Aí o que acontece? Ela precisa de um homem para ver assim, opa, peraí, ó. Ela também é minha, é minha mulher, né? Ó, esse bebê aí também é meu filho, reparte aí esse bebezinho. Isso é saudável, porque dá uma Claro. cortada nesse cordão umbilical. É saudável. Aí o que acontece? Nessa hora que. E é literalmente isso que afasta. Aí a criança tá com o pai, aí a criança sente falta da mãe e chora, que ela vai fazer o quê? Mamã. Mamã. Esse pai começa um vínculo com essa criança a ponto que depois ele tá com a mãe e a criança chora pedindo o papai. Então é tão saudável isso. Por isso, inclusive tem mães que não largam a criança. Eu vou falar, porque eu passei por isso. Eu não deixava o pai da minha filha dar banho nela, porque eu tinha medo dele deixar me se afogar na banheira. Porque ele era Eu atrapalhado, tinha medo também. tá? Eu não confiava. A minha segunda filha, eu falava o quê? Ele vai dar desde o primeiro banho. Inclusive, foi pra UTI, ela foi pra UTI de ambulância e ele foi com ela. Quando é que mamãe vai deixar um recém-nascido ir com o pai? Mas eu falei, isso gerou um vínculo para sempre. Ela tem 6 anos e ela conta que o papai levou ela na ambulância. Por quê? Eu conto essa história. Isso ela vai lembrar até os 80. Eu tenho foto dele na ambulância com ela. Olha como que é importante a mudança de pensamento. Memória afetiva, né? E a mudança de pensamento. Eu poderia achar, eu vou largar minha filha sozinha, vou abandonar minha filha sozinha, ou eu vou dar oportunidade, porque eu estava com os pontos da cesárea inflamado, eu já tinha surtado no PS, porque vocês viram eu explicando isso na aula? Ela teve uma parada respiratória, eu tive que salvar ela com manobra. Ela tinha 5 dias de vida. A Eu segunda, vi. a Eu segunda acho que eu vi. filha. Eu acho que você fala numa aula sobre isso. E aí eu chorava e assim, ela não tava voltando. Então foi um desgaste muito grande no PS, tanto meu quanto da bebê. E de madrugada ela foi transferida de hospital. E aí a médica falou assim: você, Renata, descansa e vai no outro dia para você descansar e produzir leite, para a gente tirar o leite para dar para ela. Porque ela estava no soro, ela estava já com sonda, ela não estava se alimentando, mamando. Então a médica falou: é melhor você descansar para produzir leite. E eu dizia: aonde minha filha eu vou, eu vou. Você acha que uma mãe vai deixar um recém-nascido? Aí ela falou assim: mas você vai se estressar na madrugada para se transferir de hospital. Tente dormir. E no dia seguinte você vai estar produzindo mais leite, você vai beneficiar a sua filha. E eu pensei: para que tem pai? Para isso.
Ele é Exato. tanto, ele tem a mesma função que eu. E foi a melhor coisa que eu fiz. O vínculo que a minha segunda filha tem com o pai é muito mais forte do que a primeira. Não que não tenha, mas a primeira eu evitei muita coisa porque eu não confiava. Então, assim, eu sou muito a favor dessa. E outra, por exemplo, você sabia quanto mais tempo o pai fica com a menina, mais ela vai demorar para namorar? Não diga isso, não, Ah, não. então tá bom. Que legal. Que coisa boa de saber. É, então quanto mais o pai, ele abraça essa menina, ele dá, ele, né? Mas faz sentido, É, sem nenhuma dúvida. exatamente. Quantos aí já fugiram para casar porque buscam uma família diferente? E a gente vai ter erros, não tem como, gente. A gente vai sempre errar e vai acertar. Então, Deus nos colocou nessa terra para a gente tentar perfeição só no céu. De quando a gente iniciou as ações das aulas para até a data presente, que é um período curto, acho que até um mês e Dois meio, 2 meses meses. no máximo, Ah, que a tá. gente está, eu acho que ela, principalmente na comunicação, expressão e tempo de resposta, principalmente, ela evoluiu assim uns 80% do que ela Isso. tinha. Ela realmente não tinha muita expressão e não tinha nenhum tempo de resposta, de nada. E nada mesmo, zero. E assim, muitas coisas já tá bem satisfatório mesmo. A fala, ela vai acontecer, porque eu vi até no seu Instagram que a fala ela acontece depois que ela começa a ter tempo de resposta de algumas coisas. Então, a gente entende que esse estágio ele está chegando, que é o final, né? A questão da fala em si, mas ela está nesse estágio, assim. Então, eu acho que a gente mais para frente ainda vai ter alguma outra espécie de contato para mostrar ela falando muita coisa ainda. Então era tipo assim, a gente chegou 0% Isso. e hoje se for dar uma porcentagem, eu digo que ela tá 70%. Em dois Por, meses, né? em De 2 meses, em estimulação. 2 meses. 2 meses. E vale salientar que a gente ainda não terminou todas as aulas. Vocês não Isso. E terminaram assim, todas as aulas. Vocês percebem essa evolução Isso, na interação, no contato, socialização, 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 isso. contato Contato visual. visual, muito. É, responder estímulos de música, de imitação. Isso. imitação. Ela era zero Ela não fazia imitação. nada Ela disso que a não gente está falando. conseguia ter contato visual. Então, hoje, ela encara a pessoa, imita animais. O animal preferido dela hoje A cena, dá é, tchau. é o leão. Então, a gente diz, Maria Rita, como é que o leão faz? E fica calado. Aí ela vai e faz. Uau! E aí, isso ela não fazia. Nada, não fazia. Expressa Nada. vontade. Vocês falaram que ela fala às vezes não, né? Não. Não, isso. Quer água, Maria? Não. E ela fala água. Ela não fala água. Ela fala água. Mas Porque tá se aí ela. aproximando. Isso, tá se aproximando. Então, é isso que eu tô dizendo. De 0% em 2 meses, a gente viu a evolução dela enorme. Ela não chega a completar palavras corretas, mas ela se aproxima e tem a comunicação e tem a formação de frases. E isso foi para a gente, meu Deus do céu, dinheiro nenhum no mundo paga isso. Uma outra coisa que legal que aconteceu, acho que a gente brincando com esses filtros do Instagram, acho que ela tava com o celular, ela apareceu assim. Aí vi um gato, ficou miau, miau, se olhando com o gato assim. Au, au, cachorro também, au, au, au. Então ela já consegue, ela já Já tá consegue perfeita. identificar A questão tudo da onomatopeia, né, que é imitar Que a pessoa. legal. e a imitação. Pronto, isso para a gente já é maravilhoso. Ela E a tá gente tá falando. muito, Pode falar. não, a gente tá muito confiante que ela vai em breve tagarelar aqui, porque aqui o pai fala muito. É. Exato. E Vou ter que editar aí, viu, o negócio. não tem problema. Você falou do investimento, né? Às vezes as pessoas ficam em dúvida do investimento. Então, Vale a o que pena. vocês falariam para essas pessoas? Ai, meu Deus, que invistam. Sim. Eu ouvia muito quando você dizia assim, mensal é o valor de uma pizza. E real que a gente todo final de semana compra uma pizza de 50, 60 reais, mais de uma, e a gente dizia,
Por que a gente não vai investir? Vamos investir, porque é menos de um valor de uma pizza por mês, vale super a pena, é super acessível o valor. E vocês ofertam um valor muito bom e dá várias maneiras de poder fazer o pagamento. É como você até dizia, não tem ajuda, não tem como fazer, peça ajuda, vem outro, vale super a pena. Então, qualquer esforço que a gente fizer para investir é super válido, porque a gente tem de fato um retorno, não só de estímulo, é como eu disse, é um acompanhamento familiar. A gente tem ali um psicólogo, um psicanalista, é uma equipe completa. Então, se eu precisar de qualquer coisa, eu tenho uma equipe ali disponível para a gente. E por um preço, meu Deus do céu, surreal. Ela falou aqui duas palavras importantes, que é preço é o que a gente paga, mas qual que é o valor do que a gente está pagando? Qual o valor real que aquilo vai trazer para você? Faz sentido, porque assim a gente está tratando da pessoa, de uma das pessoas mais importantes da nossa vida, que agora a gente tem dois, né? Então, assim, pelo que é retornado e pelo que já está sendo retornado, vale muito a pena. Vale muito a pena e eu até pagaria mais por eles também, entendeu? Se fosse milhões... Pode deixar que eu mando a conta. Qual é o recadinho para uma mamãe ou um papai que está assistindo vocês agora e está na dúvida? Será que esse programa é para mim? Vai me ajudar? Bom, o que a gente diria para a mamãe, para o papai que está ainda em dúvida a respeito do programa é que pensem direitinho pelo que está sendo ofertado. Realmente não é questão de valores, o valor é irrisório perto do tamanho do curso, da mentoria, do programa. O que a gente vai levar não é uma coisa temporal, é atemporal, é para toda a vida. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento que vai resultar numa alegria assim inenarrável, porque ver seu filho se desenvolver e saber que você está sendo também corresponsável nesse desenvolvimento é algo que realmente não tem preço. E o curso até tem um preço, mas quando a gente vê o resultado, o preço ele é o menor dos fatores que possam ser a qualquer tipo de impeditivo, para quem tem alguma dúvida ainda. Não tenham dúvidas que esse, de fato, é um programa perfeito. Ele atende não só a mamãe como o papai, mas sim toda a família. E ver seu filho falando, vocês vão... Ai, meu Deus, não tem preço. Então, façam, não tenham dúvida que, de fato, doutora Renata e toda a sua equipe estão disponíveis para fazer o melhor por todos nós e pelas nossas crianças. É verdade, porque eu não estou sozinha, tem a doutora Daniela, Exato. fonoaudióloga, a doutora Cláudia, psicanalista, e realmente toda a minha outra equipe de suporte também é muito bom. Estamos esperando vocês. Vamos chamar o pessoal? Vem, vem, Vamos, vem, venham, vem, venham. vem, vem, vem. Gente, gratidão. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por vocês inspirarem outras mamães e papais. André, Maravilha. muito obrigada pela tua presença. Obrigado eu. Saiba Satisfação. Prazer. que você está representando muitos papais aí por trás de muitas mamães, porque no Orienta Mamãe nós temos muitos papais, né? Na verdade é Orienta Mamãe, papai e família, e as pessoas descobrem isso depois que entram, né? Então, Exato. espero que todos que estejam nos assistindo estão todos convidados a fazer parte da nossa família do programa Orienta Mamãe, né? Então, vamos dar tchau pro pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. E Até a venham próxima. fazer Venham, perfeito o programa. Tchau, beijo. Tchau.